Vamos continuar falando de geopolítica agora com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, ele que é o nosso patrono aqui do Duplo Expresso, que é a maior autoridade. Eu vou tomar essa libertade para falar, não quero ferir suscetibilidades, embaixador, de outras grandes mentes e pensadores que temos no Brasil, mas na minha visão, o senhor é a maior autoridade em geopolítica no Brasil. Então, vamos continuar conversando sobre esse tema. E ontem conversava com o embaixador, a gente vai parecer que está falando do Brasil, mas na verdade a gente está falando de geopolítica também, da aplicação da geopolítica local. Porque, embaixador, ontem o senhor falou que o senhor queria começar o seu comentário de hoje falando sobre 3 traidores da pátria. Quem são os 3 traidores da pátria, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães? Bom dia, Rômulo. Não sei se o Wellington está aí hoje. Toda forma, muito bom dia a todos. O que eu queria fazer é o seguinte, aqui, pensando sobre a atual situação brasileira, eu acho que nós temos que ter uma visão a partir de Washington. Qual é o objetivo estratégico dos Estados Unidos para a América do Sul? O primeiro objetivo é impedir que surja um Estado rival na América Latina. Obviamente, há muitos estados na América Latina que têm pequena dimensão territorial, pequena dimensão populacional, e o Brasil é, obviamente, de longe, o maior estado da América Latina e da América do Sul, né? Já que o México já foi um país absorvido pelo sistema econômico e político e militar americano, né? Então, como você faz para impedir que esse país ele se torne um estado rival dos Estados Unidos? Então, a primeira coisa é abrir a sua economia e destruir a sua economia local, né? O seu capital local. Desorganizar o seu mercado de trabalho, desorganizar a exploração de recursos naturais, abrir e desregulamentar e privatizar essa economia, o que significa desnacionalizar. O encarregado dessa tarefa é o ministro Meirelles. O ministro Meirelles foi encarregado dessa tarefa, né? De aplicar o programa econômico de interesse de Wall Street. É um agente de Wall Street. Muito bem. Mas, por outro lado, é preciso enfraquecer o Estado brasileiro. E um dos principais instrumentos do Estado brasileiro é a Petrobras. Foi a Petrobras que, inclusive, criou a indústria de bens de capital no Brasil. Foi a Petrobras que levou o Brasil a se tornar um país, do ponto de vista de energia, independente, que é algo extremamente importante, né? Com grande relevância, inclusive para a agricultura, com as suas indústrias de fertilizantes. Então, o agente de destruição da Petrobras é o senhor Pedro Parente. Já temos aí 2 nomes. Ele não é agente dos interesses econômicos americanos, ele é um agente do Estado americano. É diferente. O senhor Meirelles é agente dos interesses econômicos das empresas estrangeiras em geral e americanas em particular, naturalmente. Ele é um homem que morou muito tempo nos Estados Unidos, né? Dizem que foi presidente do Bank of Boston, né? Tem uma aposentadoria extraordinária de centenas de milhares de dólares por mês, né? É verdade? Muito bem. E depois, o terceiro objetivo era impedir um governo nacionalista, um governo progressista. Isso ficou a cargo do juiz Moro, cujo objetivo, em toda a sua campanha judicial, desde o início, era impedir a candidatura do presidente Lula, nada mais. Todo o resto, a luta contra a corrupção, tudo isso, obviamente, não tinha a menor importância, né? Então, nós temos aí 3 nomes. Né? 3 nomes das pessoas que estão destruindo o Brasil, destruindo o Estado brasileiro, destruindo a sociedade brasileira e destruindo a economia. Porque aí tem os reflexos de violência, de discriminação,
de ódio racial, ódio de gênero, ódio regional, né? Norte contra sul, e tudo isso criou um impacto enorme sobre a coesão da sociedade brasileira, né? Então, essa é a estratégia americana. Então, nós somos, digamos, o objetivo dessa estratégia. Por que os outros países da América do Sul não são? Tem uns já se renderam, né? Como a Colômbia, o Peru, o Chile, todos da América Central, né? O México, né? E outros não têm os recursos naturais e não têm também a capacidade de produção agrícola, né? Então, o Brasil tem capacidade de produção agrícola, tem uma população muito maior do que 200 milhões de habitantes, muito maior. Basta ver os índices de densidade populacional de outros países, né? Não é verdade? Poderia ter 600 milhões de habitantes. E aí a conversa seria diferente, né? E tem, hoje em dia, inclusive, essa questão estratégica para os Estados Unidos, que é a reserva do pré-sal. O pré-sal, claro que teria importância para financiar a educação, a saúde e assim por diante, uma visão, digamos, distinta do desenvolvimento, né? Mas não, o pré-sal é uma área enorme de reservas no mundo, uma das 5 maiores, talvez, do mundo, até agora, pode ser maior, perto dos Estados Unidos e sem estar numa zona de conflito. De modo que é o ideal para a sociedade americana ter acesso a essa, né? Naturalmente, lá atrás, o senador José Serra se reuniu na campanha com as petroleiras, né? E prometeu que iria mudar o regime. Não só querem ter acesso, como querem ter mais lucro. Mas o acesso, do ponto de vista do Estado americano, é que é essencial. É desagregar a Petrobras e transformar a Petrobras numa pequena empresa que exporta não, controla a exportação de petróleo cru e que importa gasolina e diesel. Agora, veja como é paradoxal. O senhor Meirelles é um fracasso absoluto, vide o número de desempregados, né? Vide a economia estagnada, aí culpa a greve dos caminhoneiros, assim por diante. O senhor Parente balançou, não caiu, porque ele tem patrões muito poderosos, que não é o presidente Temer. O presidente Temer, a essa altura, parece que não manda mais em ninguém, né? Não tem capacidade de comando maior, né? Embaixador, desculpa interromper. Não só ele não caiu, como ele quis fazer um dia do fico e mostrar que é ele quem manda. Esse aumento da gasolina foi uma resposta política dizendo: eu não respondo à União, não respondo ao poder político. Quem manda na Petrobras sou eu e eu sou o preposto dos interesses que estão de fora. Preposto do Estado americano. Exato, exatamente. Petroleiras não. Ele é preposto do Estado americano. É o objetivo estratégico americano impedir. Então, no final desse processo, você tem um Estado muito enfraquecido, desorganizado, desregulamentado, aberto em todos os setores, né? É verdade? O capital nacional destruído, né? As grandes empresas de engenharia destruídas, e agora o ataque, que havia sido mencionado antes, aos bancos. O ataque aos bancos permanece. Diminuiu, porque os bancos devem ter mandado um recado para os jornais, dizendo que, afinal de contas, não se deve tratar mal os grandes anunciantes da televisão e dos jornais, né? De modo que já moderaram essa ideia de que os juros estão altos. Não, agora já está ficando tudo bem de novo, né? Muito bem. E o senhor Moro também é um fracasso, porque quanto mais o presidente Lula é atacado, mais ele sobe nas pesquisas. E hoje o presidente Lula, segundo uma das pesquisas, teria 39% das intenções de voto e os demais candidatos somados teriam 29%, o que levaria à vitória do presidente Lula no primeiro turno. Tudo isso cria dificuldades, mas tudo se arranjará no momento oportuno, né? O embaixador, lembrando que essa pesquisa não captou ainda
todo o impacto do caos atual com a greve dos caminhoneiros e com essa identificação que as pessoas têm da questão de como o golpe desestruturou o Brasil. Então, a tendência é aumentar ainda mais. Tu concorda, embaixador? Eu acho que sim. Mas você veja a audácia do senhor Parente. Ele deu, pelo menos, parece que 10 aumentos seguidos do diesel. Então, 3 dias antes do último aumento, ele deve ter pensado, não, isso não tem problema, eu vou determinar mais um aumento. E, de repente, mudou o quadro político de uma forma, mudou não totalmente, porque isso está agora sendo controlado, o abastecimento está voltando e tudo, e jogar a culpa nos empresários, quando se sabe que a maior parte dos caminhoneiros são autônomos, a maior empresa não chega a ter 10% do número de caminhões. A maior empresa com ações no mercado tem 9 mil caminhões. E são 1 milhão de caminhões. Quer dizer, são muitos caminhões, né? Enfim, então mas isso criou um abalo porque desmoralizou o governo de uma forma extraordinária, né? E mandou esse teto dos gastos para o espaço, né? Mandou o teto dos gastos para o espaço. Os candidatos já falam abertamente de acabar com esse teto, falam mais ou menos, né? Mas já começam a falar, né? E o senhor Meirelles saiu para ser candidato do PMDB com menos de 1% de intenções de voto, mas saiu e não quer saber de nenhuma intimidade com o governo, né? E foram substituídos por uma série de ministros todos, não se sabe bem de onde vêm, nem para onde vão, né? Muito bem. Agora, um outro ponto que eu acho que é interessante examinar é o seguinte, é a questão da operação na Venezuela, né? E é algo interessante, porque esse é o ataque mais profundo, né, do Império para controlar a região, né? Esse ataque sistemático. Então, nós tivemos a desqualificação antecipada das eleições. Quer dizer, foi anunciado que iria haver fraude, né? Foi anunciado que não havia candidatos de oposição, quando não é verdadeiro, havia candidatos de oposição, né? Não havia coerção nenhuma. E um fenômeno interessante, tendo em vista que sabemos pelos jornais que a fome na Venezuela é terrível, que o desabastecimento é terrível, que as pessoas estão passando fome e assim por diante, e, de repente, cerca de quase 50% das pessoas, em vez de receberem comida para votar, resolvem não votar, quer dizer, ficar com fome. Quer dizer, é algo, mas não importa, era mentira, como já disse Goebbels, né? Como já disse Goebbels, né? Uma mentira. É isso, embaixador, e lembrando que o voto é secreto na Venezuela, então essas pessoas poderiam perfeitamente pegar comida e votar na oposição, mas não foi o que se constatou, pelo contrário, por larga margem, elas sufragaram o presidente Nicolás Maduro. Mas as eleições foram consideradas fraudulentas e declaradas pelos europeus, que são, como já foi dito, né? São uma periferia desenvolvida do Império. É uma espécie de classe executiva, esse avião do Império, né? E que estão ali como é coisa, digamos, até chocante, né? A peregrinação de Merkel, Macron e um outro, Ney, né? Foram lá prestar suas homenagens, fizeram uma embaixada ao presidente Trump, né? Prestar suas homenagens, dizer que estão de acordo, que não se preocupe, né? Enfim. Então, a estratégia americana agora passa por esse caminho de qualificar as eleições, dizer que não foi eleito, e com auxílio do senhor Almagro, que é secretário-geral da OEA, que encomendou um relatório que, segundo foi publicado, diz que o governo da Venezuela
cometeu crimes contra a humanidade. Contra a humanidade. Prisões, torturas, assassinatos. Naturalmente, nada disso, aparentemente, sai nas notícias. Onde foi, quem foi morto e assim por diante, né? Mas é a preparação da intervenção humanitária, né? que tem a ver, naturalmente com o Brasil, porque o Brasil está se alinhando com essa posição, né? Se alinha, né? Condena o governo da Venezuela e algo de efeitos de longo prazo, de médio prazo, terríveis, né? Com licença, embaixador. Bom dia. Bom dia. Em relação a essa ajuda humanitária, isso tem a ver com as notícias que são divulgadas aqui das milhares e milhares de pessoas que estariam evadindo da Venezuela em direção ao Brasil ou à Colômbia? Olha, você está se referindo à questão dos refugiados? Exato. Aparentemente, esse número de refugiados não é tão grande. Se fosse muito grande, já teríamos uma fotografia de cima mostrando aquele número enorme. Não temos. Temos fotografia do mesmo nível, mostrando grupos de 10 pessoas, 20 pessoas, o que não é nada demais. Né? E, inclusive, ali entre Colômbia e Venezuela, houve um movimento muito grande de pessoas que saíram da Colômbia, por exemplo, fugindo da exportação. Muito da Venezuela no passado. Isso. Embaixador, o senhor sabe que o estado que teria esse grande número de refugiados é o estado de Roraima, que faz fronteira com a Venezuela. E, de fato, tem alguns venezuelanos lá, mas o senhor sabe que eles ficam todos numa praça, embaixador. É uma praça no centro da cidade, o pessoal, inclusive, cercou a praça, botou tapume lá para tentar esconder. Então, esse grande número de refugiados fica todo mundo numa praça. Pois é, mas isso é noticiado para o mundo, né? E esse aqui é o objetivo. O objetivo é criar um clamor mundial por uma intervenção humanitária. Essa questão é importante do ponto de vista da estratégia militar geral dos Estados Unidos, do Império. O grande objetivo militar, um dos grandes objetivos, mas muito importante, é criar uma organização multilateral militar que possa atuar em todo o mundo. Essa organização já existe, que é a OTAN. Né? Então, os Estados Unidos procuram transformar a OTAN numa organização que originalmente tem um campo de competência no Atlântico Norte, como o seu próprio nome diz, numa organização que pode atuar no mundo todo. Neste contexto, a provável adesão da Colômbia à OTAN é muito importante. Porque vamos supor que acha essa caracterização de crime contra a humanidade, como foi o caso na Síria, quando tentaram dizer que o Bashar al-Assad, para matar 40 pessoas, ia criar uma enorme oportunidade para os Estados Unidos agirem, né, militarmente. Né? Quer dizer, é uma coisa sem lógica nenhuma, como é o caso, naturalmente, da Venezuela. Ora, mas cria-se essa ideia de que é um país, além de maltratar a população, não ser democrático, não ter participação popular nas eleições, etc., é também um país, um governo que pratica crimes contra a humanidade. É uma coisa extraordinária, crimes contra a humanidade, né? E que justificam, quer dizer, antes justificava a intervenção humanitária para socorrer a população. Né? Então, aparentemente, a população está bem alimentada e tudo, né? Na verdade, recusando comida de graça, né? Não há nenhum saque ao supermercado, não há uma fotografia de um saque ao supermercado, ou invasão de restaurante, qualquer coisa desse sentido. Não há uma fotografia de uma pessoa na rua, dormindo num sem-teto. Né? É mais fácil ter uma fotografia de um sem-teto em Nova York, ou no Rio de Janeiro, São Paulo. Né? Aliás, provavelmente são essas imagens que eles usam dizendo que são da Venezuela. Muitas vezes também usam imagens que não são de lá. Né?
Mas aqui nos jornais brasileiros, aqui, não tenho visto fotografias. Eu tenho visto afirmações por escrito, mas não vejo a foto, por exemplo, de um saque a um supermercado. Nunca vi essa foto em jornal brasileiro. Embaixador, hoje em dia todo mundo com celular na mão, aí como o senhor está transmitindo ao vivo para o mundo, como que não tem um vídeo disso, embaixador Samuel Pedro Guimarães? É extremamente fácil mandar imagens desse tipo, né? Pessoas pedindo esmola na rua. Nunca vi nos jornais brasileiros, né? Mas, enfim. Então, dentro desse contexto, a adesão da Colômbia à OTAN pode ser muito importante. Porque, digamos, se a Colômbia ingressa na OTAN, é possível que a OTAN possa ter uma base militar na Colômbia. Né? É perfeitamente possível. É possível fabricar um choque entre a Colômbia e a Venezuela, a pretexto de que a Venezuela teria atacado a Colômbia, e a Colômbia, como membro da OTAN, que tem direito ao apoio dos demais membros em caso de agressão, poderia pedir socorro. Naturalmente, como nós sabemos, as tropas da OTAN não têm participação americana. Só tem participação do Luxemburgo, do Liechtenstein, tropas de Mônaco, né? E assim da Holanda, né? Aí da Suécia, né? Da Suíça. Nós sabemos que não há tropa nenhuma americana, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante. E tem um efeito sobre a Unasul, que é a saída, possivelmente, da Colômbia do Conselho de Defesa da Unasul. Exatamente. Embaixador, conta um pouco para a gente, já que o senhor participou da formulação disso tudo, da política exterior do presidente Lula, que culminou com essa integração da América do Sul, formalizada na Unasul e nesse Conselho de Defesa. Qual a importância desse órgão e por que agora ele está sendo desmontado? O golpe retirou, né, os países que estão governados pela direita estão se retirando da Unasul, e essa questão do Conselho de Defesa agora colocado em xeque com a Colômbia aderindo à OTAN. Explica para a gente qual a importância disso, embaixador, já que o senhor foi não só testemunha privilegiado, o senhor participou da feitura. Veja bem, a questão importante da Unasul não é a integração sul-americana, não. Isso é um equívoco. Inclusive porque os regimes econômicos, digamos, os países do Mercosul, na época, do Chile, Peru e Colômbia, eram muito diferentes. Eles já haviam assinado acordos de comércio com os Estados Unidos. Então, fazer um processo de integração na América do Sul seria impossível do ponto de vista comercial, ou até mesmo de legislação econômica, a não ser que os países do Mercosul aderissem e fizessem acordos de livre comércio com os Estados Unidos. Aí ficariam todos iguais, não teria nenhuma importância. O fato é que, na Carta das Nações Unidas, existe a possibilidade de organismos regionais de segurança. O que significa isso? Como a OEA. Significa que, em vez das questões políticas de conflitos na região serem levadas ao Conselho de Segurança, onde há a presença da Rússia e, hoje em dia, da China, né? Elas são resolvidas na OEA, onde os Estados Unidos têm enorme influência sobre os países todos, né? É verdade. Então, o que ocorre? Quando se cria a Unasul, se cria um conselho de presidentes. E esse conselho de presidentes é de presidentes da América do Sul, não está o presidente americano. Então, as questões de divergências, conflitos, etc., passaram a ser decididas no conselho de presidentes, como várias questões foram decididas, né? Entre Colômbia e Venezuela, e assim, várias questões. Olha, isso retirou um instrumento de influência americano, político na região, extraordinário, né? Quer dizer, resolver ali na região os conflitos através da sua influência, né? Tanto é que uma das últimas crises entre Colômbia e Venezuela, a Colômbia pediu que fosse levada ao Conselho da OEA, né? E não da Unasul. O segundo aspecto é que o Conselho de Defesa tinha como objetivo, 3 objetivos.
Um deles desenvolveu um pensamento estratégico militar sul-americano, não mais dos Estados Unidos. Criou-se uma escola de defesa no âmbito da Unasul, um embrião. 2. Desenvolver a indústria bélica regional, como foi o projeto do avião de transporte KC-390, que é o grande avião de transporte, né? Ser desenvolvido em conjunto com vários países da região. Em vez de ser comprado nos Estados Unidos, o avião é. Ora, sabemos que o comércio de armas é um dos mais lucrativos do mundo. Sabemos que os Estados Unidos são o maior exportador de armas do mundo, né? Então, isso tem grande importância, né? Enfim, e promover o conhecimento entre as forças armadas da região, que é muito importante, né? Para evitar manipulação de tensões, que sempre existe na política sul-americana. Então, isso aí está sendo cuidadosamente atingido nessa operação com a Colômbia. Por outro lado, a saída para a Venezuela, né? Por mais que se fale, eu acho que deve falar em diálogo, entendimento e assim por diante. Não há nenhuma saída sem seu desenvolvimento econômico. A Venezuela, 90% das suas receitas em dólares vem da exportação de petróleo, né? Então, uma dependência muito grande da importação de alimentos, de medicamentos e assim por diante. Se não houver um projeto sistemático de desenvolvimento interno, econômico, industrial da Venezuela, né, eles ficarão numa situação de grande vulnerabilidade, né? A Venezuela, hoje em dia, tem a maior reserva de ouro do mundo. A maior reserva de ouro do mundo. São produzidos por dia 2 toneladas de ouro na Venezuela, o que é um instrumento importantíssimo para países como a China, que querem ter reservas não em dólar, mas em ouro, né? E tudo isso tem a política das moedas de reserva a nível internacional, transformar o yuan numa moeda de reserva internacional, de grande uso, né, internacional. Então, você tem uma grande possibilidade. A Venezuela é um país muito rico em recursos minerais, né? Então, tem essa expectativa. E também é um país fértil, pode produzir mais alimentos para a sua população. No meio tempo, vamos supor que a Colômbia entre para outra. Será que seria possível haver uma base militar russa, como existe na Síria, na Venezuela, ali na porta dos Estados Unidos? Os russos são cautelosos, né? Tiveram experiência no passado, né? Mas dificultaria, naturalmente. E no curto prazo, se não houver a possibilidade de um entrosamento econômico, comercial, financeiro entre a Venezuela e os países que são os contestadores do sistema, que são a Rússia e a China, a situação da Venezuela é muito difícil, porque o ataque americano, de nenhuma forma, para, né? E continua, né? Continua através de várias medidas como essas, né? Então, nós estamos diante, na região e no Brasil. No Brasil, nós estamos com a questão talvez a mais séria da região. O Brasil era o único país com perspectiva de se tornar uma grande potência, né? Nós temos vergonha dessa palavra grande potência. Nós queremos ser uma mini potência, né? As taxas hegemônicas brasileiras devem ser mini, né? Bem pequenininhas, bem submissas, bem ligadas às comemorações da Câmara de Comércio Brasil, Estados Unidos e Nova York, onde vai o senhor João Dória, o senhor Sérgio Fernando Moro. Nós sofremos a maldição dos Fernandos no Brasil. Nós temos Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso e Sérgio Fernando Moro. São 3 Fernandos. E tem mais um quarto se aproximando, embaixador. Tem um quarto Fernando rondando a área. O Fernando Haddad, embaixador.
Eu tenho certeza, não sei se tiveram a oportunidade de ler o livro publicado pela Boitempo, né? A Verdade Vencerá. É uma longa entrevista do presidente Lula, 4 jornalistas. Tiveram a oportunidade de ler? Se não tiveram, leiam, porque é muito interessante. Eu estou no meio do livro. É muito interessante ver os comentários que ele faz sobre o processo político, sobre o PT, sobre os governos que o sucederam, entende? Muito sobre a personalidade das pessoas. Espero que ele tenha, digamos, meditado sobre isso, né? Senão... É verdade, embaixador. Para bom entendedor, meio pingo é letra e meia palavra basta. Eu também acredito que ele tenha meditado bastante, esteja meditando sobre essa questão. Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, queria agradecer imensamente a enorme deferência do senhor estar aqui com a gente tão cedo, num feriado aí, feriado prolongado, inclusive, porque o pessoal enforca, com muita honra, muito agradecimento, muita humildade que a gente recebe essa enorme deferência, embaixador. Falar aqui através do Duplo Expresso para um número tão expressivo que pessoas que assistem têm encontrado várias vezes encontro pessoas dizendo que assistiram o programa e tudo, de modo que está uma oportunidade muito grande. Muito obrigado, embaixador. E certamente o nosso número cresceu por ter comentaristas do nível do senhor aqui falando com a gente. Não é por minha causa, nem do Wellington Calazans, nem do Carlos Krebs, que hoje está substituindo o Wellington. Certamente é pelo nível dos comentários que a gente tem aqui, como o senhor nos brinda toda quinta-feira de manhã. Bom dia para o senhor, embaixador, e descanse. Obrigado pela deferência, mas aproveita para descansar um pouquinho nesse feriado. Até a semana que vem, até domingo, né? Até domingo, exatamente. É importante falar isso. Domingo teremos uma live com o professor Luiz Moreira, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, comentando temas, evidentemente, de relevância para o pensamento estratégico, para o futuro do Brasil. E foi um pedido, inclusive, do professor Luiz Moreira. Ele falou: eu gostaria muito de ter um debate com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Então, domingo, a partir das 4 da tarde, teremos essa transmissão com o embaixador Samuel e com o professor Luiz Moreira. Tá ótimo. Tá bom. Até domingo, embaixador.